Bem, olá, seja muito bem-vindo, tá? A mais esse nosso momento aqui de conversa sobre uma pergunta. Na verdade, eu estou gravando esse vídeo aqui, o objetivo dele é responder uma pergunta durante uma das visitas médicas que eu fiz com uma família dentro da unidade de terapia intensiva. E a familiar me perguntou, junto com a paciente, sobre a necessidade dela permanecer o resto da vida com hemodiálise, sim ou não? Bem, meu nome é Edgar Sobrinho, sou médico, sou especialista em clínica médica e terapia intensiva e estou aqui com este canal com o objetivo de responder dúvidas das pessoas sobre as doenças e as situações clínicas mais comuns em um ambiente hospitalar, tá? Hemodiálise. Antes de tudo, eu queria aqui organizar o pensamento para que você possa responder ou para que você possa minimamente saber a resposta adequada diante de uma pergunta como essa, que é uma pergunta complexa. O meu familiar, o meu paciente, ou quem sabe eu mesmo, estou numa situação de necessitar de hemodiálise. Então, isso foi indicado possivelmente por uma equipe médica, que é composta, dentre outros personagens, por um médico nefrologista, e ali houve a indicação da necessidade de fazer uma terapia renal substitutiva pelo método de hemodiálise, ou seja, a filtração do sangue. Existem outros métodos, não vamos entrar aqui, de filtração das escórias renais, mas um deles é a hemodiálise, que é inclusive o mais comum. Bem, antes de tudo, eu queria conceituar para vocês uma distinção que existe entre uma situação clínica que leva um órgão ou um conjunto, um sistema, que é um conjunto de órgãos, a uma falha e uma lesão. Como é que eu posso explicar isso de maneira prática? Vocês imaginem que nós temos, obviamente, todos nós um órgão, e este órgão, ele entra num cenário de insuficiência. E nós temos grandes síndromes dentro da medicina hoje, da assistência médica, que o órgão simplesmente para de funcionar ou funciona de maneira inadequada. Então, posso enumerar alguns: insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, insuficiência respiratória, insuficiência renal, tá? Diante de um cenário de insuficiência, dependendo do nível dessa insuficiência, ou seja, o órgão não estar com o seu funcionamento de maneira suficiente, ele pode ou não necessitar de uma terapia substitutiva daquela função. E aí, por isso que na insuficiência respiratória, nós colocamos o paciente em suporte ventilatório. Quando eu tenho uma disfunção cardiovascular, eu utilizo medicações ou, quem sabe, materiais que substituem aquela função cardiovascular naquele momento. E aí vem drogas vasoativas, balão intraórtico, circulação extracorpórea, dentre outros. E no caso específico da insuficiência renal, eu tenho também uma situação de substituição da função daquele órgão. Então, aquele órgão passa a funcionar com um auxílio, com um auxiliar. Podemos até parafrasear com uma certa muleta, digamos assim. Mas eu estou substituindo aquela função, tá? A muleta talvez não seja o melhor exemplo, porque ela auxilia a função. Eu estou substituindo literalmente a função de um órgão, e aqui o órgão é o rins, através de uma hemodiálise. Contudo, é importante destacar que antes do órgão ou daquele órgão parar de funcionar, vocês concordam comigo que existe uma etapa anterior que esse órgão, em algum nível, foi lesionado? Ou seja, eu tive uma lesão daquele órgão, que pode ter sido aguda ou crônica, e essa lesão, ou a gravidade dessa lesão, levou esse órgão a não funcionar de maneira adequada. Então, aqui que é o ponto principal, e é aqui que eu queria que vocês entendessem como funciona um conceito adequado de um tratamento de uma doença. O objetivo principal de um profissional ou dos profissionais de saúde é auxiliar o paciente a entender que no momento da lesão, eu posso fazer ou posso intervir a ponto do órgão não ir para uma insuficiência. Contudo, dependendo do atraso desse início desse tratamento, ou mesmo da condição clínica, da gravidade desse nível de lesão, eu posso levar, esse paciente pode ir, obviamente, a uma situação de insuficiência, tá? Então, esse órgão não está funcionando de maneira adequada. E dentre essas insuficiências, nós temos a insuficiência renal. E a insuficiência renal, ela se divide basicamente em dois grandes grupos. Eu tenho insuficiência renal aguda, aquela que eu tenho a disfunção renal que ocorreu de maneira aguda, e eu tenho várias condições clínicas que podem levar a isso. E a insuficiência renal crônica, que o paciente, em seus níveis de insuficiência renal crônica, o último nível é aquele que o rins funciona menos do que 10%, e nesse caso, já há necessidade de
troca ou substituição da função daquele rim por um método alternativo, no caso, a hemodiálise. Eu disse isso porque aqui vem um ponto importante. Observem que eu falei 10%. Ou seja, eu tenho uma grande reserva dos principais órgãos e sistemas em termos de funcionamento. Tanto o coração, quanto os rins, quanto o fígado. Então, existem reservas fisiológicas, que nós chamamos, ou seja, reservas que o nosso organismo possui com relação a resistir a lesões, mesmo lesões crônicas. É por isso que, infelizmente, alguns pacientes chegam em estadio já avançado de insuficiência, porque simplesmente não sabiam ou não tiveram tempo suficiente para tratar aquela lesão. E aqui vem um ponto importante. Nos rins, nós não temos marcadores de lesão. Ou melhor, temos marcadores, mas são poucos utilizados na prática clínica. Diferente do coração. Do coração, nós temos marcadores de lesão do coração. Os próprios marcadores de infarto, de enzimas cardíacas e tudo mais, são marcadores de lesão. E esses marcadores de lesão nos predizem as situações clínicas que o paciente pode evoluir para uma disfunção. Isso só a título de curiosidade. Mas voltando ao objetivo aqui dessa resposta, e principalmente dessa pergunta que foi feito para mim, né, com essa familiar. O que acontece é que o paciente que evoluiu com insuficiência renal, dependendo da causa que levou, ele pode ou não recuperar essa função renal. Eu tenho um paciente com insuficiência renal aguda, ou seja, que ele tinha previamente, e quando eu falo previamente, é minimamente uma semana antes do adoecimento, uma função renal normal, ou esse paciente já tinha algum nível de insuficiência renal crônica, ou seja, os seus rins já não funcionavam de maneira adequada. E ali, ele está passando por uma situação de agudização que levou ele a ter uma piora, e quem sabe essa piora levar até uma hemodiálise. Você pode voltar, inclusive, agora nesse momento, em algum link que você pode apertar aqui, que pode aparecer no vídeo, do nosso comentário sobre nefropatia induzida por contraste. É por isso que, quando eu coloco uma situação, o paciente exponho ele a uma situação nefrotóxica, ou seja, eu tenho um risco de toxicidade daquela minha intervenção, eu tenho que fazer ponderações, inclusive da sua função renal prévia. Então, o paciente que já tem uma insuficiência renal ou algum nível de insuficiência renal crônica, ele ser exposto a uma situação com contraste, ele pode levar isso a uma piora clínica. E existem várias medicações também que podem levar à indução de lesão renal, tá? E, claro, essa lesão renal levar a uma insuficiência renal e aí necessitar de hemodiálise. Bem, e a pergunta que fica? A hemodiálise, eu precisarei dela por um tempo ou não? Eu não precisarei dela por um tempo. E aí, claro, aquela máxima que depende. Bem, se eu tiver numa insuficiência renal crônica, já num estádio avançado, e esse paciente for para hemodiálise, pode ser que ele recupere essa função renal. Isso, inclusive, é um marcador importante de recuperação da função renal. Mas, por outro lado, pode ser que ele não recupere essa função renal. E aqui que vem um ponto importante. A grande maioria das causas de insuficiência renal, principalmente aquelas que necessitam de hemodiálise, elas são por um mecanismo conhecido como necrose tubular aguda, o que nós chamamos de NTA. Quando eu tenho a morte daquelas células dos rins, ou a necrose tubular aguda, essas células, ou esse órgão, ele demora algo em torno de 2 semanas para uma recuperação satisfatória após o encerramento do insulto agudo. Então, vamos marcar aqui de maneira bem interessante. Digamos que o paciente teve, no caso que nós demos, foi colocado, era um exame necessário, ele foi submetido a um exame contrastado. Ele já tinha um estado de insuficiência renal crônica, em algum nível. E aí ele teve essa piora, e foi uma piora grave, tá? O que não é, inclusive, comum. E essa piora grave levou ele à necessidade de hemodiálise, por um mecanismo possivelmente por necrose tubular aguda. Geralmente, esse paciente vai precisar de hemodiálise por algo em torno de 2 semanas. E é por isso que o marco de 2 semanas é muito importante para a equipe assistencial. Porque a partir do momento que o paciente precisa mais do que 2 semanas de hemodiálise dentro de uma unidade de terapia intensiva, aí nós começamos a perceber que é possível que aquele paciente necessite de hemodiálise pelo resto da sua vida. Porque aquele rim possivelmente pode ser que não se recupere. Isso aqui é um ponto bem importante, porque é até um marco prognóstico para que a equipe assistencial saiba o tempo que ela vai utilizar e quando vai precisar reavaliar aquele plano de cuidado, aquele projeto terapêutico, tá? Espero ter respondido as suas perguntas. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, você pode colocar aqui nos comentários, tá? Que a gente vai sempre buscar responder. Grande abraço. Tchau, tchau.